Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos para mais uma aula de história. Hoje a aula de número 6 e nós vamos falar um pouco dos nossos povos indígenas, né, atuais, de onde eles surgiram, que nós já estudamos um pouco a pré-história do Brasil e nós vimos que os nossos indígenas atuais, eles também vêm de outras origens, né, que nosso continente americano, assim como o nosso Brasil, ele já é habitado há muitos e muitos anos, né? Nós temos uma história bem remota que nós já aprendemos, inclusive na região da Amazônia, né? Nós podemos ver, né, onde concentram-se na região norte muitos dos nossos indígenas atuais, mas lá nós já temos relatos, né, e comprovações de grupos humanos que antecederam nossos indígenas, sendo, né, os nossos indígenas a nossa versão mais recente da nossa história, né, das populações nativas do nosso território, né, que é o Brasil. Como vocês podem ver aí nesse slide, né, a nossa cultura indígena ela é muito vasta, ela é diversificada e ela vem de 4 principais agrupamentos linguísticos, que é o Tupi-Guarani, o Gê, o Caribe e o Aruaque. Então nós temos aí esses troncos linguísticos, né, e esses agrupamentos que fizeram parte do nosso território. Nós temos que entender que uma vivência do nosso indígena foi uma antes dos portugueses aqui chegarem e depois foi outra, porque como nós podemos observar aqui nesse mapa, nós temos um Brasil aí antes do século XVI, ou seja, um Brasil em que esses indígenas viviam em nosso território de forma mais livre, né? Embora eles tinham suas próprias atribuições, as suas próprias, a cultura muito específica a cada um, mas nós vamos ver que essa diversidade, embora as nações indígenas possuíam uma com as outras, mas eles tinham muitos hábitos em comuns e eles, né, habitavam esse território de forma, né, intensa, de forma que eles viviam ali com a sua própria maneira de vida, né? A chegada dos portugueses vai reorganizar todo esse território, vai trazer para eles esse desconforto de outras culturas, que outra cultura que chega para sobrepor a deles, porque a deles em nenhum momento vai ser considerada uma cultura. Então essa cultura indígena nós vamos ver que ela vem, né, dos seus costumes próprios. Então os indígenas, entre eles não há classes sociais, né, como o do homem branco. A formação social era bastante simples, as aldeias não tinham grandes concentrações populacionais e as atividades eram exercidas de forma coletiva. Então, o que um caçasse ou pescasse era dividido entre os outros. Então, nós vamos ver que é uma forma bem diferenciada do que esses portugueses, né, vinham com a sua cultura de outros modos de vida. Então aqui já se vivia esse coletivismo, como a gente está vendo aí, e não havia propriamente uma organização de Estado, né, dando, sobrepondo e controlando uns aos outros. Outra forma bem diferenciada de conflito nessas culturas, né, a europeia e a indígena, é que os índios eles tinham sua própria religião. Eles têm a religiosidade deles, só que a religiosidade dele é baseada em conjunto de mitos sobre seres espirituais. Então era variada, entretanto, né, a gente vai vendo que isso aí vai ser pouco respeitado. Era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material, era um outro tipo né, de religiosidade. E eles tinham várias divindades, por isso são chamados também de politeístas, né? Que eles adoram certas situações, elementos, né? Melhor dizendo, da natureza. Então, eles têm uma religiosidade politeísta. Na visão do eurocêntrico, o que tem valor, né, é o modelo europeu. Eles já traziam aquela cultura dentro deles e a deles é que tinha que prevalecer. Então, dentro dessa cultura eurocêntrica, que a gente vai ver que eles vão impondo, né, a esses povos, que seja indígena ou africana, como eles, né, a gente vai ver também que eles também fizeram a mesma coisa, o que se tem né, é a submissão ou imposição. A ideia era doutrinação, civilização,
é como se a civilização viesse só deles, ou seja, desses povos, né, europeus. Nesse slide vocês podem ler que nós já falamos até um pouco sobre isso aqui. E é só para a gente ressaltar que essa cultura indígena ela é vasta, né, e que eles, né, tinham as suas próprias práticas dentro né, da própria alimentação, da sua religiosidade e os mitos, né, que eles também trazem como riqueza dentro da sua cultura. Então, alunos, nós podemos observar, né, que o índio ele vai ter uma relação, né, de cooperação, vamos dizer assim, de harmonia, né, com a natureza, porque eles têm essa consciência ecológica, eles têm essa consciência de que nós somos, né, que o ser humano é um prolongamento dessa natureza. Então, eles são defensores inatos dessa natureza. Então, a concepção que eles têm é uma concepção de cuidado, né? Então, é realmente bem diferenciado daquilo que a gente vai ver desses outros homens chamados por eles de homens brancos, que vai ver nela, né, só apenas muitas vezes uma fonte de riqueza, uma fonte né, de se tirar lucros daquilo que se tem. Então, essa visão deles é uma visão bem diferenciada do homem branco, que é o que a gente vai vendo aí. Uma outra coisa que chama atenção nesses povos é a questão também do olhar diferenciado para os idosos. Eles veem nas pessoas mais idosas uma forma também de conhecimento, valorizam, né, aqueles que são, né, que têm uma certa idade dentro das suas aldeias, da sua tribo, são pessoas valorizadas. Como eles vão dizer, né, esses anciões, para eles tem relação, são homens sábios. Quanto mais idade se tem, mais sabedoria vai se adquirindo com as experiências que vai tendo na vida. Então, como vocês vão vendo aí, os indígenas, eles tinham uma forma de divisão de trabalho bem definida, né? Então, eles vão ter, vocês podem ler com calma e vocês vão vendo isso aí. Cada um tinha sua função dentro da sua organização, né? E bem definido. Outra coisa que chama muita atenção também, que a gente tem que entender, que esses índios eles vão tendo baixas desde de 1500, quando os portugueses aqui chegam e vão mudar todo tipo de organização, né, do seu espaço. Ou seja, né, essa invasão desse espaço que antes era só deles, nessa movimentação, então passa a ser também, né, algo de ganância desses europeus que aqui chegam. E aí vai haver esse conflito, né, esse conflito entre essa demarcação de terra que não acabou lá, né, ela persiste até hoje. Como vocês estão vendo aí, nós temos, né, um número bem reduzido em relação ao que se tinha de indígenas na nossa época lá. E são vários fatores, várias situações que o Brasil passou politicamente, como a gente está vendo aí, e que vai dando baixa, né, a esses povos indígenas aí. Esse conflito, infelizmente, não acabou, ele prossegue nos dias de hoje. É muito comum a gente ver essas situações acontecendo de índios sendo mortos por poceiros, por fazendeiros que vão, né, fazendo a extensão das suas fazendas. Vamos ver então o quanto é importante, né, a demarcação dessas terras indígenas. É uma coisa assegurada pela Constituição Federal, mas como a gente pode observar aí, esses índios estão sempre, né, lutando e pedindo ajuda, né, a esses governos que, na verdade, muitas vezes obscurecem os seus interesses. Então, eles vão sendo massacrados, vão sendo invadidos e muitas vezes, né, o próprio governo vão fechando os olhos para tudo isso, porque a ganância, né, vai tomando conta, o lucro é o que vai prevalecendo dentro da outra sociedade não indígena, né, como eles chamam de homens brancos. E assim vocês podem ler com calma todo esse texto, né, nesse slide, para vocês responderem as questões que passei para vocês, que já está lá no portal, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo nos nossos momentos de encontros semanais, tá bom? Um abraço para todos vocês.